a mais um episódio aqui no nosso estúdio no Radar do Missão Líder. Este canal está aberto para você que é empreendedor, para você que quer se desenvolver em negócios. Aqui é o lugar para você ouvir muito mais sobre tudo aquilo que te agrega. Hoje eu tenho um convidado especialíssimo. Esse é meu amigo, com a energia lá em cima, você já vai entender por quê. É o Fagner Bandeira. Ele é empresário, empreendedor, ele é treinador, ele é tudo isso e muito mais. Manda aí, Fagner. Tudo bem, Andréia? Muito obrigado pelo convite. Hoje é uma satisfação muito grande participar aqui no seu programa No Radar, né? Vamos contribuir um pouquinho. Eu tenho um lema comigo que é o crescer e contribuir. Eu estou aqui hoje para contribuir um pouco, contar um pouco da minha história e um pouco do que o segmento de vendas já fez na minha vida. Muito prazer, sou Fagner Bandeira, sou empreendedor, sou mentor de vendas, palestrante, dou consultoria em vendas. Estamos aí para contribuir para quem realmente quer crescer com propósito, né? Uau, gente, aqui a gente traz pessoas aqui que realmente têm a agregar. O Fagner, ele tem uma energia assim surreal. Aonde ele chega, ele já chega contagiando o ambiente, não é, Fagner? E o que mais a gente precisa nessa vida para a gente poder crescer, né? Para a gente poder ajudar as outras pessoas? É essa luz, né? Essa luz que você tem assim de distribuir essa energia para todo mundo. Exatamente, né? Eu costumo dizer assim, eu sou cristão, né? Não disse, sou cristão, sou casado, minha esposa é maravilhosa, um abraço para você, para os meus filhos, tenho 3 filhos, não parece, né? Mas já tenho 3 filhos. Sou cristão, como eu disse. E a palavra fala que nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Então, onde a gente chegar, a gente tem que iluminar o ambiente, né? Por quê? Se eu sou luz do mundo, eu não posso chegar e ficar ali numa escuridão. Não, tem que chegar e ser luz do mundo mesmo, e onde estiver, passar energia positiva. Se tiver alguém triste ali, já tem que erguer a cabeça. A intenção é fazer todo mundo se animar. E venda, se o caboclo não for animado, ele desanima e não volta mais para o segmento, viu? E aí não é nem só técnica, né, Fagner? Jesus falou sobre isso e também é técnica de vendas, né? Exatamente, vira uma técnica de vendas, porque você já cria um rapport ali, você já se conecta com a pessoa, e a pessoa tende a se abrir mais com você. Uau. Uso muito isso nos meus atendimentos que eu faço. Sensacional. Ô, Fagner, e conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, quanto tempo você tem de experiência, trabalha com vendas desde quando, o que te encanta em vendas? Vamos lá. Eu comecei a trabalhar com vendas com 9 anos de idade. Minha mãe teve 6 filhos. O meu pai foi embora de casa, eu tinha 9 anos. Então, ali eu comecei a trabalhar como engraxate. Eu lembro até hoje, era R$1 por par de sapato que eu engraxava. Uma empresa em frente de casa. Eu nasci em Mogi Guaçu, morava lá. E ali eu comecei a trabalhar como engraxate. E depois, com 10 anos, já parti para sorveteiro. Virei sorveteiro, empurrava o carrinho para a rua. Acredito que o pessoal da nossa cidade, muitos já viu essa profissão, né? Eu comecei a vender sorvete. Comecei a ganhar meu dinheiro ali, já ajudando em casa desde novo. E assim fui começando a vender produtos. Depois passei a vender canudo, vendi vassoura, vendi batata na rua. Eu já vendi tudo que você imagina. Tudo que você imagina eu já vendi. E eu fui pegando uma paixão por isso. Fui pegando uma paixão porque eu sempre tinha, vamos dizer, na época, que tinha meu dinheirinho, né? Tinha meu dinheiro, dava um pouco para a mãe e eu guardava um pouco para mim. Só que a gente cresceu em muita dificuldade. Era 6 filhos, naquela época não era igual hoje. Se o pai não pagar a pensão, o pai vai preso. Naquela época era mais tranquilo. Então, o pai ajudava, mas não dava para todo mundo. Minha mãe sempre na igreja, a igreja às vezes ajudava a gente, só que se a gente não fizesse algo, tinha 3 menor do que eu com 12, 13 anos ali, 3 menor do que eu, então tinha que ajudar muito em casa. Então, não tive ali aquela infância mesmo. A infância, boa parte foi trabalhando, estudando, trabalhando, e no tempinho que tinha, brincava, né? Só que eu nunca saí do segmento de vendas, nunca saí do segmento de vendas. Aí eu fui crescendo, o tempo foi passando. Com 16 anos de idade, eu fui embora com o parque de diversão. Como assim? Sem condições em casa, né? E precisando trabalhar, precisando ajudar em casa, tinha um parque na cidade. Onde eu cheguei ali, pedi uma vaga de emprego, e eles disseram que só tinha, porém tinha que viajar. Fui lá, conversei com a minha mãe, a princípio ela não queria, mas um dos donos ali namorava, era noivo de uma moça perto de casa, ele foi lá, conversou com a minha mãe, foi onde eu abandonei a escola e fui embora com o parque. Com 16 anos, com 16 isso? anos. Uau, que história, hein? 16 anos. Trabalhei demais, igual um condenado. Achava que era só apertar botão lá. Nada, o parque ele ficava um mês em cada cidade.
a gente tinha que desmontar, carregar os caminhões, ir para outra cidade, chegar ali e montar tudo de novo. E era um regime... Em terrenos que não Não, eram utilizados, né? Em barro. dormia em caminhão, Meu baú de Deus. caminhão. Foi 2 anos, né, nessa vida. Só que eu não queria voltar porque na cidade não tinha oportunidade para mim, certo? E eu queria ter as minhas coisas. Então, eu comecei guardando um dinheiro ali, graças a Deus, Deus me guardou. Não entrei no mundo das drogas, nem do crime. Ali, eu vi muita gente ali ser preso, eu vi gente ser morta, mas, graças a Deus, as amizades não me influenciaram. Cresci também dentro da igreja, né? Só que aí eu fui me desenvolvendo. Quando eu fiz 18 anos, eu fui lá e paguei a minha habilitação, comprei à vista a minha habilitação, e aí eu entrei numa empresa de produção. Comecei a trabalhar numa empresa, ali em Jaguariúna, na época Pena Branca. Comecei a trabalhar ali, eu sempre pensando em algo para mim. Fiquei somente 1 ano, produção, não consegui me segurar ali dentro, gostava de estar mais livre, já tinha acostumado. Ficar livre, né? Solto. Quando eu saio dali, eu pego e volto para o trecho de novo. O que é trecho? Fui trabalhar nos rodeios. Sério? Você foi no rodeio essa semana, eu lembro, a minha esposa sabe, eu tenho muita história com rodeio. Eu trabalhei 3 anos viajando com rodeio. Então, eu virei chapeiro e virei garçom. Rapaz. Só que lá era um outro segmento. Lá era por comissão. Foi onde eu aprendi a trabalhar com variáveis. Ou seja, quanto mais eu fazia, mais eu ia ganhar. Né? Eu lembro até hoje, em uma noite em Barretos, eu fiz 3 anos Barretos seguido. Em uma noite do Gustavo Lima, quando o Gustavo Lima estourou, eu ganhei R$ 1.050 na noite, naquela época, tipo, colocando aí, acho que 10 anos, 12 anos atrás. Era bastante dinheiro. R$ 1.050 na noite. Então, eu falei, nossa, esse negócio aqui é bom demais. Onde eu comecei a trabalhar, e era garçom e chapeiro. Então, só que era muito pegada também. A gente acordava 10, 11 horas da manhã, tinha que preparar tudo para o show à noite. Ia dormir 4, 5 horas da manhã. E aquela pegada, uma semana em cada lugar. Ganhava o dinheiro numa festa, chegava na outra, a festa era fraca. Só que você não tinha salário, era só comissão. Então, às vezes, o dinheiro que você ganhou naquela outra festa, ficava na próxima. E aí, nessa época, deixa eu entender, você era comissionado, mas não era uma barraca sua, você trabalhava para alguém. Isso, trabalhava para alguém que alguém. tinha lá as barracas, e aí você tocava aquela ali, era isso? Como funciona no rodeio? O rodeio hoje é tudo comissionado. Todas aquelas barracas que você vê ali naquele evento, lanchonete, bebidas e tal, eles pagam uma porcentagem do faturamento da festa. Entendi. Ou seja, nós que trabalhávamos pela comissão, a gente ganhava uma comissão de 12% daquilo que a gente vendia. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, naquela época já era caro, hoje deve estar bem mais caro ainda. Um lanche tradicional de rodeio, muitos vai conhecer aí, quem vai em rodeio, o X-Pernil. Naquela época já era R$ 20. Chegava em Barretos, era 30%. Então, a gente tinha 12%. E tinha a frente ali dos chapeiros, geralmente era 4 chapeiros para dar conta. No final da festa, o que sobrava, a gente rachava. Entendi. Então, às vezes, em Barretos, 10 dias de evento, a gente ia embora com 5, 6 mil reais. Né? Naquela época, era uma baita de uma grana. As despesas eram nossas. A gente, para não gastar, a gente montava barraca de camping. A gente dormia embaixo dos camarotes. Que vida maluca, hein? Vida maluca, vida de doido. É um espírito que segurava o caboclo ali, que só Deus, graças a Deus, consegui sair. Quando eu saí de lá, eu entrei para uma empresa de marketing multinível. Foi onde eu conheci o marketing multinível. Se chamava Amaca Paris, que na época ela entrava como concorrente da Rinodê. Então, quem estiver assistindo aí conhece a Rinodê. Ela surge para concorrer com a Rinodê. Então, eram os mini perfumes de 30 ml. Eu ouvi falar da Amaca Paris? Não. Tinha Good Gear, tinha Fantasy. Era tudo uma segunda linha, né? Uma réplica de segunda linha. Eram bons perfumes. E era R$ 15 e você vendia 30. Só que você podia montar equipe. Então, foi onde eu comecei a montar a equipe. O que eu fiz? Comecei a estudar sobre os perfumes. Eu falo assim, que o vendedor, para ser bom, ele tem que ser perito naquilo que ele vende. Então, ele tem que sempre estar procurando conhecimento. Então, quando eu ia vender os perfumes, eu já me apresentava como especialista em perfume. Então, eu falava, esse perfume aqui, ele tem 80% de parfum, tá? Ele é da linha Dolce & Gabbana. Aqui você vai ficar com 12 a 24 horas de fixação na pele. É um produto que a gente está trazendo com um preço mais acessível.
e um perfume com uma tendência de bolsa, para você não ter que ficar carregando aquele perfume assim que eu vendia. Então, eu comecei a vender muitos perfumes, começou a chamar a atenção da empresa, a empresa colocou eu para liderar a equipe. Cheguei a ter uma equipe ali de 40 consultoras e consultores vendendo perfumes. Então, às vezes, naquela época, eu já tirava 4, 5 mil reais por mês vendendo mini perfumes. Já vou tirar a primeira lição aqui, posso? Pode. Primeira lição, comunique-se como um especialista. Especialista. Eu chegava todo perfumado. Às vezes, eu usava até o feminino, eu usava o Good Gear, que ele é mais amadeirado, né? Então, eu explicava esse perfume, sempre entendendo, porque o vendedor bom é aquele que faz perguntas e ouve mais. Então, quando chegava uma cliente, para mim, por exemplo, eu perguntava o que para ela? O que você mais gosta? Um perfume mais doce, mais amadeirado? Ah, eu gosto de um perfume mais doce, já parti ali para um fantasy. É para alguma ocasião específica? Ah, sim, eu vou para um evento. Beleza, nesse evento você quer ser mais chamativo, quer ficar mais reservado? Então, você já vai, né? Ou fazendo as perguntas certas, daqui a pouco você já tem um produto excelente, ideal para a sua cliente. É porque, assim, né? Quem vem apresentar uma cartela de perfumes, imagino que seja uma cartela bem variada. Sim. Né? O vendedor que vem com todas as opções para o cliente, escolhe aqui, a pessoa cheira, né? E começa a provar, chega no final, ela já está entorpecida, né? Com tantos perfumes. E olha só, e a gente está falando aqui de perfume, gente, mas presta atenção o quanto esse negócio, o negócio que o Fagner está falando aqui sobre perfume, tem a ver com como você aborda o seu cliente no seu ramo de atuação. Né? Porque quem vai mostrar uma cartela com várias opções, você também tem várias opções. Eu também tenho várias opções. Exato. E hoje você ainda tem várias opções, né? Exatamente. Sobre como vender, mas como abordar esse cliente. Já vamos soltando técnica aqui, hein? É o essencial. O que acontece? Fiz sucesso na Amaca Paris, ganhei vários prêmios lá, bati Rubi, bati Esmeralda, ganhei premiações em dinheiro, ganhei alguns presentes, e nisso um diretor de uma outra empresa de marketing multinível me procurou, que na época Maravilhas da Terra, chás de emagrecimento, já ouviu falar? Não, também. Depois, quem estiver assistindo, pesquisa Maravilhas da Terra, muita gente aí vai conhecer. Entrei para Maravilhas da Terra, estudei o produto ali e comecei a vender chá de emagrecimento. Fagner Bandeira, especialista em emagrecimento. Perca de 10 a 15 quilos em tantos meses, em 90 dias. Ou seja, ali tinha um chá para emagrecimento, cada pacotinho, se eu não me engano, um pacotinho pequeno, se eu não me engano, 30 gramas, 40 gramas, eram pacotes pequenos. E a gente vendia R$40. Só que a gente montava um kit protocolo, que falava, criamos um kit protocolo, onde a cliente ela tinha que comprar 4 desses chás. Era chá diurético, com ervas medicinais, tudo ervas naturais, né? E aí a pessoa tinha que fazer um tratamento, né? A gente já vendia um tratamento. Falava para a pessoa, o chá não é milagroso, que você vai ter que fazer um tratamento. É 30 dias com um, 30 dias com outro, e durante esse processo você vai perder aí de X a tantos quilos, né? E assim eu consegui trazer muitas clientes com o chá da Maravilhas da Terra. Também lancei uma equipe, tive uma turma ali de mais ou menos 50 consultores a consultoras, dava treinamento para esse pessoal e a gente se apresentava como especialista. Eu visitava salões de cabeleireiro, né? Visitava as mulheres, procurava sempre aquelas mulheres que querem emagrecer, né? Então, a pergunta principal que eu fazia quando eu oferecia meu produto, 5 quilos a menos ajudaria na sua autoestima? A gente já sabia os clientes, com certeza. Eu tenho um tratamento para isso, durante tantos dias você vai alcançar. Se você seguir o protocolo que eu vou te apresentar aqui, você vai alcançar. Então, ali eu vendi muito chá de emagrecimento, eu tenho fotos lá, caixas e caixas de produto, e também era comissionado, em cima das vendas que eu tinha da minha equipe. Eu tinha a comissão das minhas vendas e eu tinha em cima da minha equipe. Então, eu vendi muito chá, foi uns 4, 5 meses também. Depois eu saio de lá e entro na Vic Bold, em Hortolândia. Entrei na Vic Bold para trabalhar como repositor. Só que sempre fui um cara incomodado. Nunca quero estar no mesmo lugar, sempre quero ir para o próximo nível. Então, com 8 meses ali na Vic Bold, surgiu uma oportunidade de recrutamento interno para vendedor. Foi onde Deus preparou ali e eu consegui, com 8 meses, eu como repositor, eu já vendia. Então, eu vendia sem ter que vender. Então, quando surgiu essa vaga, o meu nome já estava lá.
porque eu não era vendedor e já vendia, então eu vou trazer esse cara para as vendas. Me trouxeram para as vendas, me deram um carro zero na mão, um Ford Ka, Olha, e comecei a vender. como que você vendia? Explica para o pessoal, como que é isso? Como é que é vender Pão, antes por exemplo, de estar lá? onde está na Wikibold. Não, como é que você pode Lá estar na posição, você vender antes de você ser o vendedor? Nos mercados, repositor. Então, meu trabalho era o quê? O vendedor já tinha passado na loja, já tinham vendido os produtos da Wikibold. Certo. Então, eu chegava lá com a minha motinha, só ia abastecer. Só que quando eu ia lá abastecer, eu via que estava faltando produto. Eu sempre via. E eu ia no comprador do mercado. Viu, você não pode fazer um pedido a mais? Acho que vai faltar mercadoria. E até o próprio comprador fala, mas o seu vendedor que tinha que ver isso. Eu falei, não, nós trabalhamos junto, né? Eu vou passando também. Aí o comprador mandava e-mail para a Wikibold solicitando mais produtos. Até que chegou uma hora que o supervisor me procurou. E perguntou, eu falei, não, é que eu vejo às vezes, tem espaço. Às vezes a Puma, que é a Bimbo, né? A Puma é a marca da Bimbo, uma multinacional que agora ela também comprou a Wikibold. Então hoje a Wikibold é da Bimbo. E tinha a Panko também, então eram os meus principais concorrentes. Só que quando a Panko falhava, tinha todo aquele espaço na gôndola. E dava para usar, qualquer um poderia usar. Onde eu pedia para ele fazer uma compra de mais pães e colocava ali e vendia. Então a gente aumentava as vendas. Foi onde me procuraram, eu comecei a vender, passei a ser vendedor. E eu tinha as metas. Eu lembro até hoje, eu chegava em casa 2 horas. 2 horas, 3 horas da tarde, eu estava em casa já. Eu chegava a bater a meta de vendas minha com 20 a 25 dias do mês, eu já tinha batido a meta. E tudo, eu mesmo criava as estratégias, sabe? Então, o que eu costumo dizer? O vendedor tem que ter meta. Por quê? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar, qualquer caminho serve. Agora, quando eu começo o mês, eu já sei onde eu quero chegar, eu tenho 30 dias. Então, se eu quero, por exemplo, vender 1 milhão, 1 milhão eu já divido por 30. Quanto eu tenho que vender por dia? Quantos clientes eu vou ter que atender por dia? Quantas ligações eu vou ter que fazer por dia? Como eu vou ter que me preparar para isso? Né? Às vezes eu vou fazer consultoria, eu vou dar um treinamento, a primeira coisa que eu pergunto para o meu mentorado, que horas que você acorda? Tem caboclo aí, é 8 horas, 9 horas da manhã, 7h30. Para começar, você tem que ter um horário para você acordar. Você tem que ter uma rotina. Eu, por exemplo, acordo 5h30, 5h30 da manhã eu acordo, tomo meu whey ali e já vou treinar. Eu, no mínimo, 3 dias por semana tenho que treinar, cuidar da saúde, né? Um vendedor bom é aquele que cuida dele mesmo. Porque a sua aparência vende. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Depois, quando eu volto, eu tenho um momento com Deus meu, toda manhã. Então, eu faço minha oração, eu leio um pouco, fico ali conversando com o Senhor, chamo o Senhor para perto de mim mesmo, né? Que a gente não sabe o que vai enfrentar no dia. Aí depois eu já parto para uma leitura de um livro. Então, eu leio. Meu horário de trabalho, ele vai começar entre 8h30 e 9 horas. Umas 8 horas, estou tomando meu café ali, aí eu começo. Só que de 5h30 para as 8, olha quantas coisas eu já fiz, né? Eu vou dormir ali pelas 11 horas da noite. Então, já tem um cronograma certo. Já vai matando aquela objeção de não tenho tempo para isso. Exatamente. O não tenho tempo para isso existe em acordar mais cedo. Exatamente. 5h30 da manhã, o celular desperta. Lá no banheiro também, já vou deixar uma dica aqui, eu tenho dificuldade para acordar cedo, coloca o celular bem longe de você. Faça você levantar da cama. Aí você vai lá desligar. Agora, se você voltar para a cama, aí já é sem vergonhice, né? Isso Desligou, funciona. já coloca a água no rosto, já bebe um copo d'água de meio litro, já despertou, já era. Depois Colocar o celular longe para despertar funciona, porque do lado da cama você vai e aperta. Sim, você o coloca soneca. no soneca, que é pior, porque daí você volta a dormir. Aí pronto, aí você acorda, aquele sedentarismo já te pega. E parece que quando você acorda, parece que está acordando com gripe, né? Aquela indisposição, você não quer fazer, é o que acontece com o sedentarismo. Então, a gente trabalha bem regrado com os horários, para a gente poder entregar o melhor para os nossos clientes, onde a gente se encontra, né? E voltando na questão da Wikibold, virei vendedor ali, batendo as metas, ganhando as variáveis, ganhando um salário muito bom, só que eu tinha para mim que eu queria empreender, eu não queria trabalhar para os outros, para o resto da minha vida. Então, quando eu estava com 2 anos na Wikibold, eu falei, daqui 1 ano eu vou sair dessa empresa. Vou me preparar e vou sair dessa empresa. E fui me preparando, quando faltavam uns 3 meses, eu fui pedindo para me mandar embora, fui fazendo alguns acordos ali. Eles não queriam, só que eu fiz um acordo com eles. Qual que era o acordo? Eu assumi a rota de Jundiaí por 3 meses. Eu morava em Mogi Guaçu, então eu ia ter que ir e voltar todos os dias. Mas aí, tranquilo, eu já viajava bastante, eu era acostumado. Eu assumi essa rota de Jundiaí por 3 meses e treinaria um vendedor lá.
treinei o vendedor lá, e tudo que eu aprendi, todas as estratégias que eu usava com ele. Eu nunca tive vergonha de chegar nos compradores do mercado e falar a realidade. Como que eu vendia? Eu precisava vender, por exemplo, 1.000 pães num final de semana, para uma loja. Eu procurava a compradora, eu sentava lá com ela, eu falava para ela o seguinte, você sabe que eu atendo aí sempre, né? Não deixo faltar nada na loja, agora a gente está com uma ação. E nessa ação eu estou com uma meta de vender 1.000 pães aqui na sua loja. Eu sei que nem cabe nas gôndolas, mas minha proposta é o quê? A gente montar uma ilha no meio da loja, eu vou te dar uma promoção de X valor por pão, era mais os pães de forma, né? Os pães de formas ali. A Vic Bold é muito forte em pães especiais também, então a gente vendia muito pães especiais. Mas a ação geralmente era pão de forma, que vende muito. E o que eu falava para ela? Eu garanto para você que eu vou estar aqui no final de semana organizando, porque o mercado eles querem que deixem tudo organizado. Então, se eu monto uma ilha só para esse final de semana, vai estar uma bagunça lá. Eu garanto para você que no sábado e no domingo eu passo aqui e organizo as ilhas. E te dou 100% de troca bonificada. Beleza, fechava o pedido. Quando era no final de semana, eu tinha vendido mais de 1.000 pães naquela loja. E quando tinha reunião todos os meses, eles me chamavam para mim falar para os outros vendedores como eu estava vendendo. Ou seja, era estratégia. Então, eu ia para a loja, eu procurava o cartazista, fazia ação, fazia vídeo. Eu gostava de filmar vídeo, eu fazia vídeo, eu mandava, pedia para ela colocar nos grupos. Assim. Não era uma estratégia da empresa, porque, não, porque a maioria fica esperando qual é a promoção que vai vir, né? Qual é a promoção que vai estar rodando esse final de semana? Qual é a promoção que você pode ver que alguém está fazendo para você copiar? Mas não, você criava uma campanha dentro do que você tinha de recursos para poder vender. Qual é o principal fator que um vendedor precisa ter? Sabe qual que é? É a ambição. Ele tem que ter ambição. Ambição é diferente de ganância. Sim, pode confundir as coisas. Sim. Ganância, você vai querer ganhar dinheiro a qualquer custo. Sim. A ambição, não. A ambição é uma coisa boa. A ambição é que você quer chegar num patamar maior, você quer sempre estar crescendo, você quer dar o melhor para a sua família, você quer contribuir com alguém que está vindo atrás de você. Entende? Então, se eu tinha meu salário ali e eu sabia que eu ganharia em comissão, eu queria vender muito mais. Se a minha meta era vender 1.000 pães, eu queria vender 2.000. Eu não tinha aquele negócio, não, eu deixar um pouquinho para o mês que vem, não, o máximo possível esse mês. Mês que vem não chegou ainda. Meu negócio é esse mês. Então, eu passava estourado as metas. Eu passava estourado. Eu batia as metas estourado. Chegava nas convenções, eu subia no pódio junto com os outros vendedores, primeiro, segundo lugar. E de onde vinham essas sacadas? De onde vinham essas ideias? Já colocando assim, para quem está ouvindo a gente, como que a pessoa pode enxergar uma oportunidade dela vender melhor, seja ele um vendedor, seja ele um empreendedor? De onde que vinham essas sacadas? Como que você observava que era possível fazer isso? Eu fui entender sobre pessoas. Por quê? Hoje eu trabalho o quê? Na pessoa. Então, quando uma pessoa me procura, estou com dificuldade em vendas, eu quero vender mais, eu quero aumentar a venda do meu time, eu vou trabalhar com as pessoas, independente do produto. O produto só vai mudar a estratégia. O vendedor é o vendedor. O vendedor é o cara que vai resolver o problema. Porque o cliente ele compra por 2 motivos. Ou por dor, ou por emoção. Então, se eu já... Ou seja, por que esse cliente está comprando? Está comprando pela dor? Beleza, vamos identificar qual é essa dor. Eu vou voltar naquele orçamento que eu falei que eu fechei. O cara fez 15 orçamentos. Mandou para mim. Ali eu podia pensar o quê? Pode ser um problema. Não, isso a gente conversou no bastidor. Conta aí o cliente que fez. Verdade. Foi nos bastidores, eu estava conversando um pouco. Eu tive um cliente, eu tenho uma empresa de energia solar também, a Avalon Solar. Em Hortolândia, você que quer economizar até 90% na conta de energia, é só chamar a Avalon Solar aí. Eu tive um cliente que me procurou, pediu um orçamento, e passou para mim que já estava fazendo 15 orçamentos. Eu tenho um áudio desse cliente. Naquela hora eu poderia ou demitir o cliente, porque eu já sabia que esse cliente está fazendo leilão de preço. Porém, se você for levar para esse lado, a maioria vai fazer leilão de preço. Porque o cliente ele vai comprar pelos motivos dele e não pelo seu. Então, é o bolso dele e não o seu. Entendeu? Ainda mais venda de alto valor, high ticket que a gente fala. Então, a energia solar eu não tenho produto lá por menos de R$10.000. Então, o cliente ele vai pensar 2 vezes, ainda mais quando você pega um cliente mais analítico. O cliente mais analítico ele vai pensar 10 vezes antes de fechar algo com você. Então, o que eu fiz? Eu marquei uma reunião com esse cliente e eu falei para ele, desses 15 orçamentos,
qual foi os 3 que mais te chamou a atenção? Separa os 3 para mim. Ele veio com 3 orçamentos. Vou especificar. Então, esse cliente tinha um consumo de R$ 500 de energia. Fizeram um orçamento para ele com 5 módulos, por um valor X. No que eu peguei esses 3, eu vi que eu não conseguia, e a minha margem ia ficar muito baixa, entendeu? Muito baixa. Depois eu tenho uma dor de cabeça aí no pós-venda, não pagou nem o custo. Só que o que eu fiz? Eu aí, lembra das perguntas? Falei assim para esse cliente. O nome dele, ele é daqui de Hortolândia. Acho que eu vou mandar esse podcast para ele. Leandro, você pretende colocar algum ar-condicionado futuro na sua casa? Eu pretendo colocar um ar-condicionado. Legal, interessante. Então, você sabe que essas 5 placas já não vai te atender, né? Porém, eu tenho aqui um kit promocional com 6 módulos, um módulo a mais, tudo instalado, entregue, funcionando, e você não vai ter que pagar excedente de energia. Você pode acrescentar o seu ar-condicionado. E você vai pagar apenas R$ 1.200 a mais. Se eu consigo para hoje essa condição, a gente fecha negócio? Ficou melhor dos que os que eu já fiz. Exatamente. Ele falou, mas ninguém me falou dessa questão, porque eu falei o que para ele? Por mais que eu colocar 5 módulos para você, qual é o risco aqui? Amanhã você pagar energia do mesmo jeito. Vai abater uma parte, mas você vai pagar o excedente. Aí você vai ligar para mim e vai falar, Fagner, mas não está vindo o mínimo como você prometeu, não está vindo só R$ 80. Porque quem tem energia sabe que é R$ 80 a R$ 100 o mínimo que a conta de energia vem. Mas aqui eu estou te entregando uma solução completa. Então, ou seja, estou te dando uma consultoria. Ou seja, o vendedor não tem que vender, ele tem que ajudar o cliente a comprar. Porque o cliente ele já está te procurando, ele quer comprar, você tem que ajudar ele. Agora, quando o vendedor só quer vender, ele mesmo espanta o cliente. O cliente olha na testa dele e está escrito assim, ó, preciso vender, preciso de dinheiro. Não, é uma consultoria. Eu quero vender para você, eu sei que eu quero. Mas eu quero que você compre de mim. Ele bateu o martelo comigo, fiz uma entrevista, o cliente ele é um gerente no Santander, ou seja, um baita potencial de me trazer novos clientes, e a gente bateu o martelo. Eu tenho muitos outros exemplos de conversão mesmo, de converter vendedores meus que me chamam para uma negociação, que está um pouco difícil, a gente vai lá conversar, a gente consegue reverter a venda. Bem bacana. Ouvir o cliente. Ouvir o cliente, fazer as perguntas e ouvir. A pessoa que é analítica, ele estava preocupado, nesse caso aí, com o resultado final, né? O vendedor quer chegar para o cliente, eu sou vendedor, eu vendo isso, eu atendi aquele cliente, eu fiz isso. O vendedor do desconto, né? Não, eu consigo te fazer tanto, eu consigo te fazer isso. Os maiores argumentos de vendedores, né? Eu consigo te fazer tanto, eu consigo te fazer por isso, eu te consigo fazer só no desconto. Não, e aquele negócio, né? Outro exemplo que eu dou também. Eu treino meus meninos lá, eu falo para eles, às vezes, vem aqueles vendedores novos, a gente está treinando, é normal. Ele está apresentando um projeto, chega ali no projeto, um projeto de R$ 150 mil. Aí ele apresentou tudo bonitinho, equipamentos, garantias e tal, o cliente na frente dele, ele ali. Quando chega na hora do investimento, do valor, aí o preço é esse aqui. Ele mostra para o cliente assim. Ou seja, ele mesmo já está mostrando uma insegurança. O vendedor tem que entender que a sua condição não é a condição do cliente. Por mais que as suas condições não estejam tão favoráveis assim, mas a do cliente é outra realidade. Então, às vezes, para você é caro, às vezes para o cliente não é. Entendeu? E quando você entende o valor, o preço ficou em segunda mão. Ou seja, você entrega o valor. Então, quando eu apresento um projeto desse, quando eu apresentei tudo, até aqui o senhor entendeu? O senhor entendeu o valor? O senhor entendeu sobre o payback que eu te passei? Ou seja, o seu investimento é R$ 150 mil. E fecha a boca. Eu vou falar desse jeito. Cala a boca e deixa o cliente. É a hora que o cliente vai filtrar as informações, ele vai começar a pensar, aí é ele que vai ter que vir. Não é você que já é 150 mil, mas olha, mas é o seguinte, viu, Andréia? Mas eu consigo um desconto, tá? Eu consigo conversar com o pessoal lá, fica tranquilo, tá? A gente financia, a gente parcela. Não, fecha a boca, deixa o cliente voltar para você. A gente fala, nossa, achei caro. Tem gente que fala assim, mas você responde, caro comparado ao quê? Que fraco isso, né? Não, você tem que ter empatia, se colocar no lugar do cliente. Olha, André, eu entendo que realmente é um investimento alto. Realmente. Só que voltando aos valores, vamos falar do meu mercado, energia solar. Estou te apresentando um projeto que ele vai suprir a sua loja. R$ 150 mil é o seu investimento.
Hoje o senhor paga R$ 6.000 na conta de energia. Porém, eu consigo para o senhor aqui um financiamento que a parcela vai ficar menor que os R$ 6.000, a sua conta de energia vai cair para R$ 400 e a gente vai usar a economia da sua conta para pagar a parcela. Ou seja, eu vou conseguir para o senhor aqui liberdade financeira no investimento. E se eu conseguir para o senhor 3 meses de carência, para o sistema estar pronto, funcionando, a gente fecha o negócio? Você viu como que muda? Ou seja, eu sei que o senhor olhou pelo valor, porque o senhor vai ter que pagar um investimento e mais a conta de energia. Mas a minha proposta é o quê? A conta de energia se pagar. Liberdade financeira no investimento. E olha que eu nem falei para você, André, que a conta sobe de 10% a 15% ao ano. A sua conta já não vai subir mais. Então, é assim que a gente vende. Ouvindo, conversando, dialogando com o cliente. É uma consultoria. E eu não preciso ficar... Você viu que eu não preciso ficar jogando argumentos que ele não está perguntando? Não. Não posso confundir a cabeça do cliente. Eu tenho que trabalhar em cima do que ele tem. O mais interessante é o seguinte, Fagner, tem muito vendedor que na hora que o cliente fala, tá caro, não gostei, e o tá caro é o grande vilão da questão aqui, e o vendedor só responde exatamente nesse formato que você falou, né? Tá caro comparado a quê? E aí começa a debater com o cliente. Não existe isso, não existe. Não, mas o meu é isso, não, mas o meu é aquilo, acabou a venda ali. Ali, porque começa a debater e começa a chamar para... Eu falei assim, nunca faça isso com o cliente, porque você está chamando ele de tonto, né? Porque todas as escolhas dele estão erradas se você começar a argumentar, debatendo o que o cliente está dizendo. Exatamente. Então, você tem que trazer ele de volta para o negócio. Técnica de psicologia, vocês escutaram o que ele falou aqui, ó? Tem que acolher o cliente. Essa técnica, minha psicóloga fala isso, tem que acolher o cliente, né? Está caro. Então, como é que é, Fagner? Recapitula isso aqui, porque isso aqui foi muito legal. Tanto a questão do acolher o cliente, quanto fazer o silêncio. A famosa empatia. Parceiro, esse é o investimento, em cima de tudo o valor que eu te apresentei. E pronto. Quieto. Fecha a boca, cala a boca e deixa o cliente, deixa ele agora analisar aquilo que você passou. Aí ele vai vir, ele vai ter que falar com você. Ou ele vai falar que está caro, ou ele achou interessante, o que dá para fazer, quais são as formas de pagamento. Por quê? Sempre tem aquela carta na manga. Não sai já jogando tudo, para depois você não ter mais conteúdo para falar com o cliente. Está caro? Vamos lá, vamos recapitular aqui. Eu entendo que o investimento é alto. Olha, esquece o caro. O investimento... Concorde com o seu cliente. Concorde, é empatia. Eu entendo e compreendo. O investimento realmente ele não é baixo. R$150.000, ele é um investimento alto. Porém, o que eu peço para o senhor analisar aqui, a gente começa a entrar em números. O payback, 2 anos. 2 anos, seu sistema já se pagou. 2 anos e meio, seu sistema se pagou. 2 anos e meio, ele vai passar de um jeito ou de outro. Só que aqui eu te oferecendo uma proposta que ele vai se pagar com a sua própria economia. O senhor vai estar livre da inflação, porque a conta ela aumenta em média 10% ao ano. Aqui já não vai subir mais. E isso vale para qualquer outro produto. Sim. Entende? Ou seja, a perspectiva do cliente ela já vai mudar, o cliente já vai partir. Interessante, mas como funciona esse financiamento? Tem juros? Como é que funciona? E você vai entrando nos pronto. outros. Já é um sim, né? Já é metade do sim aí, né? Eu fiz uma venda agora em Indaiatuba, essa semana. Foi uma indicação, eu trabalho bastante com indicação. Tem a estratégia para trabalhar com indicação, funciona muito bem, tá bom? E eu fui lá, o cliente já tinha feito alguns orçamentos. Beleza. Quantos orçamentos você já fez? Eu fiz 3. Beleza, eu sou o 4º, sim. A empresa já visitou o local de instalação? Não. Beleza. Já ganhou, já sabe o caminho. Olha, é o seguinte, eu posso até te fazer um orçamento, mas eu precisaria visitar o local de instalação. Por quê? Eu preciso ver condições de telhado, eu preciso ver o lado do telhado, eu preciso ver se o seu disjuntor, o seu padrão de entrada, ele comporta. Porque a minha venda aqui, ela não é aquela venda Kinder Ovo. O que eu vender para você é um sistema completo, sem dor de cabeça. Eu durmo tranquilo e você também. Só que tem muitas empresas que vai vender para você e depois é a venda Kinder Ovo. Sabe o que é a venda Kinder Ovo? A surpresa. Cliente, tem mais isso que você vai ter que pagar agora. Não. Ou seja, marcamos uma visita técnica. Fomos lá, visitamos o local. Resumindo, o cliente fechou comigo. Só eu subo o drone, né, já faço aquele barulho tudo. Subo o drone, o cliente já impressiona, já dou o controle para ele pilotar um pouco o drone. Tranquilo, é bom ainda mais quando tem criança. Quando a criança põe o drone na mão, eu já fico orando a Deus para a criança não derrubar o drone. Fechei a venda, tá? E o que eu faço? Quando eu fecho a venda, eu assino o contrato, eu sempre pergunto para o meu cliente, isso aqui é uma aula, eu sempre pergunto, o que levou o senhor a fechar comigo?
Ou seja, vários clientes meus, isso falando da energia solar, vários clientes meus falam para mim, ó, o que você me apresentou aqui, as outras empresas não falou. Os argumentos que você usou, as dúvidas que eu perguntei, que você tirou, por quê? Quanto mais você se especializa naquilo que você vende, mais autoridade você vai ser. Eu achei uma coisa aqui sensacional. Vou ficar com essa dica aqui já para mim e para o meu time de vendas, que é o seguinte: você falou aqui em vários episódios com o cliente, em situações com o cliente, onde você pergunta para o cliente, tá bom, o que você tem aqui? O que você já ouviu até aqui? O que você Sim. sabe até aqui? Qual é o orçamento que você tem aqui? Qual que mais te agradou? E aí qual que mais te, olha só, qual que mais te agradou? Exato. E não para bater na concorrência, mas sim para falar exatamente aquilo que a concorrência não falou. Então, você começa por onde está a falha. Olha que legal. Eu achei sensacional isso aqui, Fagner. Já fiquei como aula para mim. Ó, esse aqui que legal. Fechei também essa obra aqui. Fechei esse projeto. Tá aqui, fechei o projeto. Esse aqui foi um financiamento. Esse cliente estava fechando com ele. Vou até mostrar aqui a foto. Esse cliente estava fazendo alguns orçamentos. Esse aqui você vai gostar, que eu vou te falar. Eu conheci ele na Mirage Veículos, no evento do Golden Network. Que legal. Ele estava orçando. Aqui é a foto da casa dele lá, as placas lá em cima. Certo. Quando esse cliente veio até mim, eu fiz a mesma pergunta. Falei para ele, beleza, quais orçamentos o senhor já tem? Agora só me fala, qual o senhor já escolheu? Qual que é a marca prioritária sua? Porque eu trabalho com todos os distribuidores no Brasil. Eu vou encontrar o que o senhor quiser aqui. Eu quero VEG. Falei, eu tenho VEG. Trabalho com VEG. Beleza, trabalho com VEG. Montei o orçamento da VEG para ele e fiz uma reunião. Apresentei, tudo mais. Fechamos a obra. Ou seja, eu ajudei ele a comprar. Eu não vendi para ele. Ele já queria comprar. O cliente já me procura, ele já quer comprar. Nossa. Vai ganhar todas? Não vai ganhar todas. Mas com estratégias, métodos, você vai perder menos clientes possíveis. Simples assim. Eu tô adorando esse bate-papo aqui. Parem de oferecer tudo que você tem para descobrir vários nãos no meio do caminho. Sim. O cliente que está comprando, ele já tem orçamento, ele já está pesquisando, ele sabe o que ele quer comprar e perguntar o que o cliente mais gosta, não do que você tem. Olha aqui a chave. Não é para perguntar o que o cliente mais gosta daquilo que eu tenho aqui, do que ele já viu. Isso é uma abordagem completamente diferente do que eu já ouvi, Fagner. Exato. Então, é assim que a gente faz, né? A vida inteira trabalhando com vendas, eu vou sempre me especializando. Hoje mesmo já tenho um treinamento para ir fazer, agora à tarde. Então, vou me especializando. Como eu disse, se você quer chegar onde você não chegou ainda, não vai ser o que te trouxe até aqui. Você vai ter que investir em novos conhecimentos, novas técnicas. Venda não é só experiência. A gente conhece vendedores aí com 50 anos de experiência e está travado no mesmo lugar. Porque fazem sempre a mesma coisa. Sempre as mesmas coisas. E eu falo o seguinte, eu defendo o seguinte, o vendedor ele precisa entender o que deu certo e entender o que deu errado. Essa sua pergunta, quando você diz o que fez você comprar comigo, ela é fundamental. Todo vendedor devia fazer isso. E detalhe, tá? Até mesmo os que não fecham comigo. Sim. Eu entro em contato, eu parabenizo ele, sabe por quê? Eu sou vendedor, eu sou profissional. O não, para mim, é igual um bom dia. O não, ele me frustra por 2, 3 minutos, daqui a pouco eu já estou em outra. Tenho que ter o não. O meu parceiro vai ter que vender também, o meu concorrente também vai ter que vender. E tem sol para todo mundo, tem mercado para todo mundo, o sol nasce para todos, e assim que funciona. Né? A chuva cai para o justo, cai para o injusto, e tem mercado. Então, quando o cliente, e mesmo que ele fechou com outro, muito obrigado pela atenção que o senhor me deu. O que levou o senhor a não escolher a minha empresa? Onde o cliente vem e me fala, entendeu? Eu acabei mandando seu orçamento, acabei conseguindo um valor melhor, consegui uma condição melhor, era um parente, era um amigo, foi um amigo do amigo que indicou, então sempre vai ter. Mas aí, todas essas respostas, eu vou pegar algo que eu já vou mudar na próxima apresentação. Se é algo que eu deixei a desejar, na próxima já não pode acontecer mais. Gente, isso é um tipo de pensamento, isso é uma atitude que todo vendedor deveria ter. Eu repito isso aqui, o Fagner está falando isso aqui como experiência dele também. Precisa entender o que é que está dando certo. Ok, o que está dando certo, ele pode dar certo para um perfil de clientes. Sim. Se você não entender o todo, você deixa de entender que existe um outro perfil de clientes que você não está conseguindo fechar,
Mas o motivo pode ser aquele cliente analítico, que o vendedor costuma falar que ele é o chato. Né? Porque o cara é chato, piores, porque ele é caroço, porque ele tá fazendo o leilão. É falta de entender que o cara é analítico. Dá a ele o que ele quer. Sim, exatamente. Faz o famoso rapport, né? Se conecta com ele. Eu pego muitos clientes analíticos. O analítico, geralmente, ele vai conversar com a esposa. Eu sempre pergunto, tem mais alguém junto contigo que toma a decisão para fechamento? Tem a minha esposa. Seria interessante ela participar junto, porque às vezes você não vai conseguir passar todas as dúvidas para ela. Ah, não, mas eu vou ter que falar com ela mesmo, então tudo bem. Até que o senhor entendeu tudo? Beleza, vamos supor que é na segunda-feira. Na quinta-feira, posso entrar em contato com você para a gente voltar a conversar? Não deixe o cliente no ar. Já vai criando micro compromissos. Quinta-feira, qual horário melhor para o senhor? Ou seja, ele tem que entender que você também não é aquela pessoa desocupada, não. Ó, na quinta-feira eu tenho um horário às 10 da manhã e às 3 da tarde. Qual desses 2 horários fica bom para mim entrar em contato com o senhor para a gente conversar sobre a proposta? Essa semana para mim está bem corrida, eu não consigo outro dia. Ah, legal. Ele vai assumindo o compromisso. Porque, geralmente, quando o cliente ele assume o compromisso, ele tende a cumprir. Agora, você deixa no ar, tá bom, entra em contato. Aí, na quinta, você vai entrar em contato, ele não vai responder. Na sexta, ele não vai responder. Aí, na quinta, ele vai te atender. Eu conversei com a esposa, ficou mais... O analítico, ele demora um pouco mais para fechar. Mas esse cara... se ele te comprar na primeira, você tem grandes chances de fechar com ele. Ele vai fechar. E de indicar, né? Porque ele é mais exigente. Exatamente. É esse cliente, eu costumo falar, que é esse cliente mais trabalhoso é o que te leva para o próximo passo. Exato. É esse cliente que demanda mais de você que faz com que você chegue no próximo nível. Exato. Porque você tem que se preparar melhor para esse cliente. O vendedor, ele entendeu o básico sobre pessoas, ele vai vender qualquer coisa. Eu falo assim, venda é para todo mundo, mas não é para todos. Tanto é que a gente sabe que tem muita gente que nem gosta de vendedor, né? Ah, já vem aquele vendedor. Vai entrar na loja, já vem aquele vendedor me encher o saco. E vendedor que não gosta de vendedor? O vendedor que não gosta de vendedor. Então tem muito isso. Mas quando a pessoa consegue transmitir aquele ar, você não está querendo empurrar uma venda, o venda empurra, não. Você está ali para fazer realmente um atendimento e resolver o problema dela. Pronto. Como eu disse, o cliente ele compra pelos motivos dele, não pelos nossos. Entende? E você tem que ter um emocional bem preparado, porque vendas é isso. É não para cá, é não para lá, é aquele cliente que vai, às vezes, você vai ter, até querer surtar, você tem que manter a calma, né? Então, venda é isso, venda é se preparar psicologicamente e partir para cima do sim, todos os dias. O vendedor, ele acorda todos os dias com a missão de fazer acontecer. O vendedor, ele acorda todos os dias sem resultado. Ele vai buscar os resultados. Então, muitos no meio do caminho vai se frustrar, ele vai ter que erguer a cabeça de novo, principalmente aquele vendedor que ele já está contando com aquela venda. Eu costumo dizer, não comemora nada antes do Pix cair na conta. Até mesmo o contrato assinado, pode vir um ali, pagar a multa do contrato para o cara e levar seu cliente. Então, caiu o Pix na conta, comemora, né? Ou seja, você não cria expectativas, viva de realidade. Entendeu? Ontem atendi um cliente que nós estamos orçando para ele um projeto ali de R$250 mil. Eu não estou dando pulo de alegria. Está em andamento. Está em andamento, estou trabalhando, vou fazer o meu melhor. É o cliente quente. Já fiz as primeiras entrevistas com ele ali ontem, já trouxe as informações que eu preciso. Semana que vem já é a próxima reunião. Só posso cantar a vitória. Eu vou chegar lá com um sorrisão, se você fechar comigo, você vai me ajudar tanto. Não, vamos ver se eu consigo te atender. Pronto, assim que eu trabalho. É assim que a gente cria lá os nossos vendedores. A gente treina eles a resolver problema. Que legal. Pegar valor. Que legal. E você nesse novo lugar agora de treinador? Sim. Quem é o público-alvo do Fagner? Quem é o público que você consegue ajudar? Levando as pessoas para aprenderem o quê? A desenvolverem o quê, Fagner? Fala isso para a gente. Ao decorrer do tempo, bastante gente me procurava pedindo ajuda. Eu sempre ajudei muita gente. Gratuitamente. Eu já dei treinamento no varejo gratuito. Eu já fiz palestras para funcionários gratuitamente. Queria contribuir ali. Só que chegou uma hora, o tempo da gente vai ficando limitado. E agora, por que não? Por que não trabalhar nesse segmento? Por que não mentorar? Eu tenho um mentorado meu, gratuito, lá em Arapiraca, no ramo da barbearia. E hoje ele já está vendendo treinamentos. Ou seja,
estruturei, falei, vou entrar para o segmento, então, de vender meus treinamentos. Treinamento de vendas, qualquer produto, porque aqui nós vamos treinar a pessoa, ela se tornar um vendedor. Treinamento para o varejo, aquela pessoa que tem uma loja de roupas, por exemplo. Eu tenho uma agora que eu vou fazer um treinamento para eles em Cordeirópolis. O cliente tem 40 lojas, eu vou fazer essa primeira. Ele gostando do nosso trabalho ali, a gente vai ser o treinador da equipe dele. Mentoria aquele mais direto, né, 1 a 1, uma consultoria, um acompanhamento. Então, o porquê? Porque muitas pessoas me procurou porque você não vende o seu conhecimento. Tem gente precisando. Então, já tem alguns cases de sucesso já, que eu mentorei de graça, então tendo resultados, e já estão me procurando. E agora eu entro nesse segmento. Onde a gente vai comercializar nossas palestras de vendas, treinamentos para o varejo, microvarejo, comércios em geral. Não importa o que você vende, se você treinar, você vai vender muito mais. Então, foi aí que veio essa ideia. Então, a gente está lançando aí no mercado o Fagner Bandeira, mentor de vendas. Que bacana! E a gente gosta muito disso. E agendas abertas já, e já temos agendas marcadas. Olha que legal. Gente, que bate-papo incrível. Fagner, eu admiro o seu trabalho, admiro a sua energia lá. É energia na pessoa e energia solar. É energia de todo lado, exatamente, né? A gente é empreendedor, né? Hoje eu tenho empresa de energia solar, a Avon Solar. Temos também a AVL, manutenção preventiva. Então, a gente faz todo o serviço de manutenção preventiva para quem já tem energia solar, mesmo que não fechou com a gente. Lá na energia solar, a gente tem soluções de energia solar até 90% de economia, redução de até 15% na conta sem investir nada, carregador elétrico. Então, a gente tem uma solução completa para o segmento de energia. Carregador elétrico para quem tem veículo elétrico? Tem veículo elétrico. Olha só. Já estamos entregando obras, tá? Eu sou palestrante também comercializo as minhas palestras, tá? Então, vocês que vão me seguir aí no Instagram, Fagner Bandeira 1, você vai ver que eu palestro ali, eu também palestro para outras empresas. Então, agora, em final de semana, eu estive no Guarujá, fiz 3 palestras lá. Final de semana passada, em Americana, fiz mais 4 palestras. Então, para uma escola de pré-militar. Então, a pessoa me procura, sabe que eu sou palestrante. Preciso que você faça uma palestra. O que você precisa? Eu peço o conteúdo, o que eles querem que eu entrego sobre o tema e peço um mês para me treinar. Então, eu monto a minha palestra durante um mês e eu vou lá e palestro sobre o tema, sobre o assunto. Que legal. Então, a gente está aqui para crescer e contribuir. O empreendedor é isso, né? Ele fica procurando novas fontes de renda. Daí, e as vendas recorrentes aí vem acontecendo. Que legal. Fagner, parabéns. Maravilha. Parabéns pela sua desenvoltura, parabéns pela sua trajetória. Que trajetória linda, né? Já conhecia você há um tempo, mas não tinha noção do que vem, de toda a sua vida, né? De toda a sua luta, e não é à toa que o resultado chega. O resultado acontece para aqueles que realmente buscam, né? Realmente. Eu amo demais trabalhar com vendas. Tudo que eu conquistei até hoje foi com vendas. Hoje eu posso dizer assim, se eu quiser tirar um final de semana para passear, para curtir, eu consigo viajar, eu consigo atender meus clientes no celular. Eu mesmo atender os clientes, eu gosto de bater um papo com eles, eu gosto de fazer uma visita de pós-venda, eu faço muita visita de pós-venda. Eu ligo, eu falo, quero passar e tomar um café contigo. E toda visita que eu faço, às vezes eu saio com 2, 3 indicações. Um negócio interessante que eu queria falar também nesse podcast, uma venda de um ar-condicionado que eu fiz dentro da Magazine Luiza para um cliente lá da Magazine Luiza. Eu nunca trabalhei na Magazine Luiza, tá? Ali, já vou deixando o nome aqui para vocês me chamarem para um treinamento. Beleza? Eu estava em Mogi Guaçu, eu e meu irmão. Dentro da loja, eu encontrei um cliente meu de energia solar. E esse cliente estava com um ventilador na mão. Eu estava ali com o ventilador, a vendedora do lado dele. Cumprimentei ele e tal. Aí perguntei para a vendedora, por que você não vendeu um ar-condicionado para ele? Aí ela falou, ele veio procurar um ventilador, né? Aí eu falei assim, posso vender um ar para ele? Ela balançou o ombro, né? Né? Aí eu cheguei nele, estava o casal, né? Ele e a esposa. Falou, William, você vai assistir esse podcast aqui, um abraço ao nosso amigo William. William, por que você não compra um ar-condicionado em vez de comprar um ventilador? Não, é caro. Tá doido, rapaz? R$2.000 um ar? Primeira pergunta. William, faz quantos anos que você trabalha? Presta atenção. Ele falou, faz 40 anos já que eu trabalho, que eu me conheço por gente. Aí fui para a esposa.
Tem pesquisas que dizem que a esposa é responsável pela tomada de decisão mais do que o homem. A maior porcentagem está na esposa. Então, quando você for atender um casal, foca mais na esposa, tá? Joga os valores na esposa. Falei para ela, faz tempo que vocês são casados, né? Todo esse tempo, você acha que o William merece dormir num quarto com ar-condicionado, confortável, com uma noite de sono mais tranquila? Merece ou não merece? Ela falou, merece. Ô, William, você acha que você, depois de tantos anos, não merece um ar-condicionado do que dormir com vento na cara? O tanto que você já trabalhou, o tanto que você já produziu, o tanto que você já deu para os seus filhos? Agora, hora de investir em você. Uma noite de sono com mais qualidade, no outro dia você vai produzir muito mais. Eu falei, eu não tinha pensado nisso. Calcula para ele quanto fica por mês as parcelas. A moça pegou a calculadora ali, na época, se eu não me engano, ficava 18 vezes de 100 e pouco. Sei que foi uma parcela bem bacana. Eu falei, ó, tá vendo? Isso aqui vai se pagar. Ele falou, eu vou levar o ar. E ele colocou o ventilador do lado, eu peguei o ventilador, não, mas leva o ventilador também, por quê? A visita vai chegar, você não vai levar a visita para dentro do quarto. A visita vai ficar na sala, você coloca o ventilador, já embute nas parcelas. Resumindo, ele comprou o ar-condicionado, ele comprou o ventilador, passou uns 2 meses, eu vendi mais 2 placas de energia solar para ele também, porque aumentou o consumo. Está lá contente com o ar, está com energia solar, pronto. Apenas algumas perguntas. Lembra que eu falei no começo? O cliente ele compra por 2 motivos, ou dor ou desejo. A dor dele era o calor, então o ventilador já ia resolver o problema. Só que a gente despertou nele o desejo de ter um ar no quarto, deitar com a esposa para assistir um filme. De merecer ter um ar. De merecer ter um ar. De merecer ter um ar. Tudo que ele já trabalhou, tudo que ele já fez na vida dele, 40 anos trabalhando, eu mereço esse prêmio. Ele se sentiu merecido e ele conquistou o ar-condicionado dele. Nós estamos aqui contentes que ajudamos o cliente a conquistar um sonho que nem ele percebeu que ele tinha. Que ele precisava disso, né? Exato. E que faz toda a diferença na vida, né? É assim que a gente vende. É isso. Entendeu? Fagner, que história. Adorei essa do finalzinho agora, hein? Legal, né? Deixou aqui pro final o ouro, hein? Pena que é pouco tempo, né? Mas pode me chamar aí. Passa muito rápido, a hora aqui passa muito rápido. Sim. Fagner, muito obrigada por você ter se disposto a vir aqui no nosso podcast contribuir, né? Sobre crescer e contribuir com quem está ouvindo a gente. Eu tenho certeza que tem muita sacada legal aqui, né? O Fagner deixou histórias aqui que ele aplica, formas que ele aplica e tem a sabedoria para ouvir como ele aborda as clientes. Tem a sabedoria de volta um pouquinho e começa a perceber como é que ele aborda os clientes para você adaptar aí no seu negócio. Agora, se quiser fazer melhor do que isso, contrate o nosso amigo aqui para dar um treinamento para você, uma mentoria para melhorar e alavancar os seus negócios, porque falta de venda não é falta de clientes, é falta de gerar oportunidades. Exato. Seguinte, estava falando aqui, né? Vendas. Eu sempre costumo me arrumar bem. Já vou deixar uma dica aqui para você que é vendedor. O cliente, antes de comprar o seu produto, ele tem que comprar você. Então, tenha empatia, sorriso, seja educado, né? Não seja aquele vendedor chato de querer só empurrar. Não, pensa no cliente. Faça com amor. Tem uma parte na palavra que fala, tudo aquilo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. E as coisas darão certo. Os planos serão bem-sucedidos. Então, faça como se fosse para o Senhor. Dê o seu melhor. E no final você vai ver que os resultados vão vir. Seja plumado, procure sempre conhecimento, independente do seu produto. Todos os dias estude sobre ele, leia livros. Por quê? Se em uma objeção e você não conseguir quebrar ela ali na hora ou contornar ela, você vai perder a venda. De repente, numa venda alta, uma venda que pode ajudar aí no seu orçamento. Ou até um cliente-chave que pode te indicar vários outros. Já pensou, você está lá com baita de um potencial de um cliente quase fechando com você, de repente ele faz uma pergunta sobre o seu produto e você não tem a resposta na ponta da língua? Se você não tiver a resposta na ponta da língua, o cliente vai entender que você não é o vendedor certo para ele. A sua empresa não é a empresa certa para atender ele. Eu tenho uma história na minha empresa de energia solar, e em uma das reuniões que a gente teve, eu jamais imaginaria que o cliente ia fazer uma pergunta dessa, uma pergunta técnica. Existe um inversor, as placas e um inversor. Os inversores têm os equipamentos dele. E tem um equipamento que se chama MPPT no inversor.
Altamente Cara, você nem técnico. precisa falar disso para vender para uma energia solar. Cara, nem sabe o que é isso. Só que hoje o cliente tem muitas informações. Ele fica no YouTube pesquisando antes de conversar com você. Aí, de repente, esse cliente pergunta para mim, mas o seu inversor vem quantas MPPT? Olha, fulano, meu inversor ele vai vir com 2 MPPTs. A gente não vai precisar usar as duas. Seu telhado é só uma orientação. A gente vai ligar todas numa só. Se fosse 2, a gente ligaria as 2 para manter o balanceamento. Mas não tem necessidade. Então, o senhor tem mais 2 MPPT sobrando. Futuramente, se o senhor quiser aumentar as placas, a gente consegue usar outra. Ele queria saber se você sabe. Acabou. Conversa. Agora, numa dessa eu não entendo. MPPT? Eu tenho que perguntar lá. É de comer? Né? Ou seja, cara, seja espontâneo, seja aquele vendedor que vai levar uma alegria. Isso não é comigo, essa parte não é comigo. Não, essa parte não é comigo, é meu negócio aqui. Não, você tem que entender do assunto, você tem que ser um especialista, tá bom? Eu agradeço, André, mais uma vez o convite. Espero a gente estar mais vezes por aqui. Espero que você um dia chame a gente também para treinar o seu time de vendas, tá bom? Eu gosto, hein? Eu gosto. E eu gosto de trabalhar com carros também, hein? Ah lá. Eu gosto de treinar vendedores de carro. Ah lá. É bem bacana. E agradeço a todos que assistiram. Minhas redes sociais já falam agora? Pode falar. Fagner Bandeira 1, meu Instagram, Fagner Bandeira 1, meu Instagram pessoal mesmo, e é ali que eu desenvolvo mais essa parte de treinamentos, mentoria. Tem o Instagram da Avalon Solar, @Avalon Solar. Meu WhatsApp eu deixo também, tá? 19987555429. Pode me chamar aí, a gente vai fazer negócio. Uau! Então é sobre isso, gente. Crescer e contribuir, vender, vendas de alto valor. Fagner Bandeira, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Agradecer aqui os meus patrocinadores também. Fuso Elétrica e Fuso Forte e JPS Ar-Condicionados. Tá bom? Chama nós aí e bora crescer e contribuir. Deus abençoe a todos. Fica com Deus. Até a próxima!